Amigos, recentemente o canal recebeu uma mensagem meio queixosa de um internauta reclamando que só o vídeo dele não era publicado. Só que o vídeo que ele pediu já tinha sido publicado e passou batido. Então vejam, o canal não tem como individualmente avisar cada um que o seu vídeo foi publicado. Vocês têm que ficar sempre acessando ao nosso canal no YouTube, ou então, de uma maneira mais prática, se inscrever no Instagram. Porque no Instagram, nós avisamos no Story, ou mesmo no feed de notícia, cada vídeo publicado e mandamos o link para acessar. Então, assim você evita passar batido, como ocorreu com esse nosso amigo. Amigos, pode-se dizer que a igreja ela foi uma vítima do sectarismo dos revolucionários da Revolução Francesa. As perseguições foram muitas, e padres e crentes como um todo foram presos e até mesmo executados sob um pretexto de garantir uma separação entre o Estado e a religião e uma liberdade de culto. Nesse vídeo, que foi uma sugestão do Melquiel Júnior, vamos abordar um dos episódios mais tristes e absurdos do terror, que teve como protagonista uma das figuras mais polêmicas da história, Robespierre. O Robespierre, amigos, ele foi responsável pela perseguição e execução de milhares de pessoas sob o pretexto de serem inimigas da Revolução. Ele também defendia o medo através da repressão política numa fase chamada de o terror. A sua finalidade era acabar com qualquer tipo de oposição e o clero. O clero era visto como uma perfeita representação dessa oposição aos ideais revolucionários. Então vamos lá. A Ordem das Carmelitas teve a sua origem nos séculos XI e XII, numa cadeia montanhosa situada no território onde está hoje situado Israel, chamada de Monte Carmelo. Essa cadeia, aliás, tem uma importância religiosa enorme, tanto para o cristianismo quanto para o judaísmo e islamismo. A ordem se espelhava nos primeiros monges que viviam no Monte Carmelo, que eram eremitas e tinham uma vida de contemplação inspirada no profeta Elias. As carmelitas foram reconhecidas pelo Papa Inocêncio IV em 1247. Elas seguem os princípios da vida contemplativa, buscando uma profunda união com Deus através da oração e da contemplação. No século XIII, as irmãs carmelitas, elas se estabeleceram na Europa, mais especificamente na Inglaterra, em 1242. Cresceram rapidamente até chegar à Revolução Francesa. Em 1789, após o reinado desastroso de Luís XVI, eclode a Revolução Francesa. Para os revolucionários, a Igreja Católica era vista como uma aliada da monarquia absolutista e da aristocracia privilegiada. O poder do clero era muito criticado pelos revolucionários, que queriam acabar com o monopólio da Igreja Católica e garantir a liberdade de culto para as minorias protestantes e judaica. Com a Revolução, começou um período terrível de perseguição ao clero, que culminou, inclusive, com a prisão do Papa Pio VI. Algumas medidas foram implantadas visando atingir frontalmente a Igreja Católica. A supressão do dízimo e o confisco dos bens do clero foram medidas fortes e cruéis. Por outro lado, a exigência de que os padres jurassem fidelidade à Revolução causou um racha entre os religiosos que aceitaram a determinação e os que se mantiveram fiéis ao Papa. Houve ainda, pessoal, o fechamento de mosteiros e a perseguição a padres e freiras e até mesmo a simples fiéis. Essas medidas geraram uma forte resistência por parte da Igreja Católica e dos católicos franceses, que se sentiram atacados e oprimidos pela Revolução. Surgiram movimentos antirrevolucionários, como os Vendéanos, que iniciaram a Guerra Civil no oeste da França. Tal situação fez Robespierre e a companhia apertarem ainda mais o cerco contra a Igreja.
Os vendeanos foram derrotados e massacrados em 1796 em mais outro ato atentatório aos direitos humanos praticado pela Revolução Francesa. Velhos, mulheres e crianças foram trucidados sem julgamento. Vilarejos arderam em chamas e nem mesmo os animais foram poupados. Maximilien Robespierre foi um dos líderes mais influentes da Revolução Francesa. Ele era um defensor ardente do radicalismo revolucionário e fazia parte do terrível Comitê de Salvação Pública. Tal comitê foi responsável pela fase chamada de O Terror, onde milhares de franceses foram sumariamente executados. Nessa fase, as autoridades revolucionárias promulgaram leis que visavam suprimir a influência da Igreja Católica e eliminar comunidades religiosas, consideradas como representantes do antigo regime e contrárias aos princípios republicanos. Em 1790, foi promulgada uma lei que submetia o clero católico à autoridade civil e estabelecia, pasmem, a eleição dos clérigos pelos cidadãos. Muitos religiosos e religiosas se recusaram a renunciar aos seus votos ou a se submeter a leis que comprometiam a sua fidelidade à Igreja Católica. Consequentemente, inúmeros foram presos, julgados, condenados e executados. Dentre tais religiosos estavam as irmãs carmelitas. Elas negaram a renúncia aos seus votos e se negaram a aderir às leis revolucionárias anticlericais. E face tal postura vista como antirrevolucionária, elas foram presas em 12 de julho de 1794 e julgadas pelo Tribunal Revolucionário. Foram então condenadas e executadas. Amigos, tudo isso ocorreu em apenas 5 dias. Antes de morrerem, elas renovaram seus votos religiosos. A execução das irmãs carmelitas acabou aumentando uma reação já existente contra os abusos da Revolução. Surgiu uma forte impressão na opinião pública que os desmandos de Robespierre haviam ido longe demais e que era preciso restaurar a liberdade religiosa. Robespierre, então, passou a ser visto como o mentor da fase do terror. Ele representava tudo de ruim que veio com a Revolução. Os seus dias estavam contados. Em 27 de julho desse mesmo ano de 1794, Robespierre foi deposto e, posteriormente, ele mesmo guilhotinado. Com a queda de Robespierre, a perseguição religiosa diminuiu e a Igreja Católica começou a se reorganizar. Foram 16 carmelitas guilhotinadas. A primeira a ser executada foi a irmã Constança, que tinha apenas 29 anos de idade. A última foi a Madre Superiora Madeleine Laudin-Laudon. A execução das carmelitas, ela teve um impacto muito grande na sociedade francesa e em Roma. Boa parte dos historiadores, e eu compartilho com essa opinião, ela entende que o martírio das carmelitas contribuiu para a queda de Robespierre. E, sinceramente, ele já foi tarde. As carmelitas foram beatificadas pelo Papa Pio X em 1906, sendo consideradas mártires revolucionárias. Elas viveram, pessoal, uma vida de oração, penitência e caridade e acabaram sendo condenadas em virtude da sua fé. São um exemplo para todos nós. É isso aí, pessoal. Valeu!